Então quer dizer que vocês querem aula de Apocalipse, né? Então vamos lá, gente. Explica Apocalipse 20 e 13. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram, a continuação do versículo é a seguinte: e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados, cada um, segundo a sua obra. Para entender esse versículo, você tem que entender um pouquinho mais à frente, não é? Esse versículo está em Apocalipse. O Apocalipse, ele é o último testamento, a última vontade do testador, que é Jesus, e ele fala sobre o fim de todas as coisas, a doutrina sobre o fim de todas as coisas. Não somente o fim do mundo, como você vê, mas o fim de cada um de nós, né? E a Bíblia, ela vai trazer desde o Gênesis quais são os requisitos para o nosso fim. Ela traz o nosso começo e ela traz o nosso fim. Ela é um livro completíssimo e em Apocalipse está falando aqui nesse versículo 20 do destino de algumas pessoas. Mas antes disso, eu quero ler com vocês um outro texto, tá? Esse primeiro texto, ele se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Como professor, eu oriento que vocês leiam todo o capítulo 15 de Coríntios, tá? Leiam todo o capítulo 15, porque eu percebo que a dúvida é muita, tá? Então, vocês têm várias nuances aí de dúvidas que são problemas doutrinários e eu quero te ajudar, mas você também precisa te ajudar lendo. Olha só, gente. Quando Paulo estava escrevendo aos Coríntios, estava escrevendo em um período de grande tribulação, né? E os cristãos daquela época guardavam Jesus, para daqui a alguns minutos, para daqui a algumas horas, né? Eles não pensavam assim, Jesus vai voltar um dia, não, eles esperavam naquele contexto literalmente imediato. E com a demora da volta de Jesus, alguns cristãos começavam a questionar onde estava a promessa da vinda do Senhor. E aí o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, foi inspirado por Deus a dar orientações doutrinárias à igreja. E dentro dessas orientações são as orientações que nós nos baseamos, né? Então, o que ele está dizendo? Olha só, no capítulo 15, a partir do versículo 51, ele diz o seguinte: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. O que ele está querendo dizer? Na verdade, nem todo mundo vai experimentar a morte, mas no final das contas, todos receberão um corpo diferente deste corpo que nós conhecemos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ele está falando de rapidez. E de alguma coisa que acontece repentinamente também, tá? Então tem esses dois sentidos. Ante a última trombeta, aí ele faz uma pausa e diz assim, porque a trombeta soará. Porque quando você começa a dizer que a trombeta vai soar, algumas pessoas dizem assim, a partir daqui eu já não acredito mais, eu já não ouço mais, porque eu não acredito nisso de arrebatamento, eu não acredito nisso de volta de Jesus, eu não acredito em nada disso. Aí ele reafirma com muita veemência, a trombeta soará. Você acreditando ou não, você crendo ou não, a trombeta soará. E os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou? Quando Jesus veio à Terra, o Evangelho de João narra que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Você sabe que Deus é Espírito e o Evangelho de João narra o seguinte: no princípio era o Verbo era Deus. O Verbo estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada daquilo que foi feito se fez. E depois ele diz o seguinte, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, se Deus é Espírito, o Verbo também era Espírito. O Verbo, então, veio, eu estou falando de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, o Jesus veio encarnado no ventre de Maria, por obra do Espírito Santo. Jesus nasce e Jesus, ele não foi uma aparição. Jesus foi carne igual a gente. Ele tinha, né, nervos,
cabelo, pele, unhas. Ele sentiu dor, sentiu frio, sentiu sede, sentiu fome, emoções como alegria, angústia, tristeza. Jesus chorou, né? Então, ele veio encarnado. Quando Jesus morre na cruz, essa morte de Jesus na cruz do Calvário é para saciar a justiça, né? É para equilibrar a balança da justiça de Deus, porque pela sua soberania, ele determina que o preço a ser pago é o preço da morte de um inocente. Quem é esse inocente sem pecado? Não existiu. Não havia ninguém, porque todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. Então, Jesus veio sem pecado como um homem perfeito e morreu na cruz no nosso lugar. Aliás, ele não foi morto não, tá? Ele deu a sua vida, porque Jesus disse, ninguém tira a minha vida, eu vou lá dou. Então, voluntariamente, ele entregou a sua vida quando disse, Pai, nas suas mãos entrega o meu espírito. A parte material de Jesus, espiritual, agora vai aos céus e fica lá aguardando o dia da ressurreição. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ao terceiro dia, ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos. Ele aparece num corpo ressurreto para os seus apóstolos. E se você lembra direitinho, você vai lembrar que Tomé, ele diz assim, eu não acredito que é o Senhor. E Jesus disse, como não? Então toca em mim, toca na minha mão, toca no meu corpo, toca nas minhas marcas. Aí Tomé disse, agora eu acredito que é o Senhor. Aí o Senhor diz assim, eu estou parafraseando, Tomé, você acreditou porque você me viu e me tocou. Mas bem-aventurados são aqueles que não me viram e não me tocaram, mas creem na minha ressurreição. Logo à frente, o apóstolo Paulo diz, ora, se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa fé. Quem foi que ressuscitou dos mortos? Foi Jesus. O corpo que ele pisou aqui, o corpo que foi crucificado, o corpo que foi esbofeteado, o corpo que foi pendurado no madeiro, ressuscitou em glória. Da maneira como ele ressuscitou, ninguém nunca havia ressuscitado e ninguém nunca ressuscitou depois. Nós temos algumas ressurreições na Bíblia, não é? Temos a ressurreição de Lázaro, temos a ressurreição da filha de Jairo, do filho da viúva de Naim, mas todas essas pessoas que ressuscitaram voltaram a morrer, não é verdade? Mas porque eles ressuscitaram num corpo comum, né? Como eles tinham antes. Mas Jesus não, ele não ressuscita num corpo comum. O corpo dele é glorioso, ele é envolto de glória, ele é incorruptível, incapaz de sentir dor, incapaz de sentir sede, fome, frio ou de qualquer vulnerabilidade humana. E como ele foi ressuscitado assim, nós também seremos um dia. É por isso que a Bíblia diz que Cristo é a primícia dos que dormem, ele é o primeiro da fileira da grande ressurreição gloriosa. Ok? Por que Jesus ressuscitou? Jesus disse que ele veio desfazer as obras do diabo. Para mim e para você estava muito bom a trombeta tocar e nós irmos em corpo espiritual para o céu. Essa carne, essa matéria, esse cabelo, essa unha, fica tudo aqui. Para nós é indiferente. Mas você lembra que o homem, quando ele foi criado lá no Jardim do Éden, ele não foi criado para putrefar na terra. Ele não foi criado para ter seu corpo comido por bicho. Ele foi criado para viver imortalmente, mas por causa do pecado, e quem provocou o pecado foi Satanás, e o homem caiu na isca dele, o homem agora é condenado a morrer. O que é a morte? A primeira morte é a separação de Deus, é não poder ver, tocar em Deus. E essa foi a primeira consequência do pecado. E a segunda consequência? A segunda consequência do pecado é que um dia o coração de Adão vai parar de bater. Os olhos vão se fechar, não vai ter atividade no organismo e o corpo dele vai voltar para o pó. Esse foi um castigo do pecado, chamado de morte. E se Jesus veio desfazer as obras do diabo e triunfar sobre a morte, ele determinou pela sua soberania que o nosso corpo não vai ficar para sempre no pó. O nosso corpo um dia ouvirá o toque da última trombeta.
se reunirá, criará identidade e será revestido de glória. Nas minhas mãos eu tenho uma caneta. E eu quero vender essa caneta por R$100.000. E alguém diz, não tem valor essa caneta. Para mim não importa. Mas agora eu vou pegar essa caneta e vou fazer dela uma caneta mágica. Além disso, eu vou cravá-la de diamantes da melhor espécie. Alguém vai dizer, agora eu quero, porque vale. É isso que vai acontecer conosco, no momento da ressurreição. E aí, a Bíblia continua nos dizendo assim, porque convém que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória. Vitória de quem? Vitória de Jesus na cruz do Calvário. Mas você já deve ter entendido que está falando dos salvos. Você já deve ter entendido que está falando daqueles que morreram em Cristo. E quando se diz nós que estivermos vivos, é aqueles que estão servindo ao Senhor com integridade. Você sabe disso, não sabe? Agora, depois do arrebatamento da igreja, você deve estar pensando, tem muita gente que morreu sem Cristo. Cadê essas pessoas? Tem muita gente que morreu em pecado. Cadê essas pessoas? Quando Jesus estava na Terra, Jesus contou uma história que muita gente chama de parábola, mas na verdade a maioria dos teólogos não consideram essa passagem como uma parábola. Essa passagem que eu estou dizendo é a parábola do rico, é a passagem do rico e do Lázaro, tá? Jesus disse assim que quando morre um salvo e um não salvo, o salvo vai para um lugar e o não salvo para outro lugar. Ambos têm consciência do seu estado eterno, condenação ou vida eterna. Lembra que o rico tinha ali uma consciência de que ele não estava salvo. E o Lázaro, ele tinha consciência de que ele estava salvo. Então é para lá, para esse lugar de espera, que aqueles que morreram, que já morreram, estão. Algumas pessoas estão no Hades ou num lugar de tormento, né? Que ainda não é o inferno, porque o inferno está vazio, gente, tá? Não tem ninguém no inferno. E aqueles que morreram em Cristo estão também aguardando a ressurreição, mas num lugar que é dito por Jesus como seio de Abraão, ou que vocês chamam popularmente de paraíso. Ok, a igreja vai para bodas do Cordeiro. Alguns creem que a igreja vai passar pela grande tribulação, alguns creem que não. Não vou entrar nesse mérito da questão agora. Mas, e aí? Acontece que vai chegar o dia, tá? Em que vai ser o final do final de todas as coisas. O arrebatamento da igreja é o começo do fim de todas as coisas. Porque depois dele, vários eventos se desenrolam. Mas vai chegar o dia em que aqueles que morreram sem Cristo também terão que ressuscitar. O tormento vai dobrar, tá? Vai chegar uma parte do Apocalipse onde vai acontecer um milênio, que são 1000 anos que Jesus reinará na Terra. Neste tempo, Satanás e os seus demônios estarão presos, certo? E no final deste tempo ele voltará a enganar. Depois que Satanás já fez e aconteceu, os salvos já estão salvos, Jesus vai pegar Satanás, o falso profeta, o anticristo e todos os demônios, e vai lançar no lago de fogo e enxofre. O lago de fogo e enxofre é o famoso inferno, que ninguém sabe onde é, mas está em algum lugar no mundo espiritual. A Bíblia diz que o lago de fogo e enxofre foi preparado para Satanás e os seus demônios. Porém, nessa hora, todos aqueles que também morreram sem Cristo, chegamos em Apocalipse 23.
Olha o que acontece aqui. Em Apocalipse, diz assim, eu vou começar a ler do versículo 10 para que você acompanhe o raciocínio. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E aí João, que é o autor de Apocalipse, continua narrando. E viu um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, não se achou lugar para eles. Esse trono branco é o trono de Jesus. Ele está sentado em um trono branco. Branco significa justiça e santidade. E ele é grande na visão de João para expressar a soberania de Deus. Todo o céu e toda a terra ficam apavorados, porque agora ele não vem como um cordeiro. Ele não vem como um carpinteiro de Nazaré, que é manso, humilde de coração. Ele vem como um juiz, duro e justo. E agora, ele vê os mortos, pequenos e grandes. Tá falando de estatura, não. Tá falando de gente muito poderosa, ou de gente sem instrução nenhuma, gente com muito dinheiro, gente sem dinheiro, gente que foi imperador e gente que não foi ninguém na história. E esses mortos, grandes e pequenos, estavam diante de Deus, não se engane. Todos nós vamos passar diante de Deus. E abriram-se os livros. Não se engane, tudo que você que fizer, seja bom ou seja ruim, Deus vai trazer a juízo. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. Deixa eu te explicar aqui. Esse julgamento de Deus não é para saber se essa pessoa vai ser condenada ou não, ou porque ela já está. É Deus, o justo juiz, lendo a sentença de condenação de cada um que morreu sem ele. Vamos recapitular? Todos os que morreram em Cristo já ressuscitaram há muito tempo. Os que morreram sem Cristo vão ressuscitar agora, no momento do juízo final. Para quê? Para se apresentar diante de Deus. E todas as obras serão lidas pelo juiz. Esse juiz é Jesus. O justo juiz vai justificar dizendo fulano de tal. Aqui no meu livro está escrito isso, isso e isso. É por esse motivo que você não entrou no céu. E é por esse motivo, e o principal motivo de todos, é o não arrependimento do seu pecado. É que você agora será lançado no lago de fogo e enxofre. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam e foram julgados cada um as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Morrer, o pior que aguarda alguém não é fechar os olhos e descer uma sepultura fria. É depois disso saber que você pode não encontrar com Deus. Louco, essa noite pedirão a tua alma.